Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui no Café da Nene, né? E hoje a minha convidada é a Cibele. Ela veio aqui tomar um café comigo nesta manhã e ela vai contar um pouquinho da história dela, né? Ela sem Jesus, né? Quando ela era adolescente, eu não sei a história dela. E ela, quando ela conheceu Jesus, testemunho dela, ela vai contar aqui pra gente, né? Gente, eu não conheço o testemunho dela, vou ficar sabendo agora como ela chegou, né, aos pés do Senhor. Bom dia, Cibele, tudo bem, minha querida? Bom dia, Nena, tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Cibele, hoje com 40 anos e fazem 18 anos que eu conheci Jesus e que eu entreguei a minha vida para Ele e muita coisa aconteceu. Olha que novidade boa, hein? Muita coisa aconteceu e eu estou curiosa, gente, para saber. Porque sabe, né, quando a gente entrevista alguma pessoa, a gente fica curiosa para saber, né, assim, o testemunho, como que ela chegou e a transformação que Deus fez na vida dela, assim como fez na minha, né, e de outras pessoas que passaram por aqui. Cibele, fica à vontade, pode contar seu testemunho, pode contar como você chegou na igreja, também se quiser contar um pouco da sua adolescente, essas coisas, você também pode contar, que é bom, né, gente? A gente saber como que ela chegou, né? A caminhada, a passagem, né? A carga que a gente tinha no mundão, né? Sim. Até Deus nos limpar, né? Então, fica à vontade. Aqui é você que comanda. Então, como eu disse, meu nome é Cibele, tenho 40 anos e a minha história é um pouquinho triste, mas a maior alegria é saber que no meio dessa tristeza houve alguém que olhou para mim e falou assim: filha, não importa como você está, o que importa é como você quer ficar. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Ai, que bênção. Eu nasci numa família desestruturada, né? Minha mãe separada do meu pai, grávida de mim e não sabia que estava grávida. Eita, de mim Deus. quando ela se separou, né? Quando ela e meu pai se separaram. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Então eu sou o recheio da bolacha, como dizem por aí. Tipo a caçula. Isso. Então, a minha infância, o lado muito bom é que eu tive uma infância, graças a Deus, eu brinquei muito. Ai, meu Deus, como eu brinquei. Eu fui uma criança que brincou muito, tive essa liberdade para brincar, né, graças a Deus. Mas o lado ruim é que eu não tinha uma figura masculina na minha casa. Eu não tinha uma referência de homem, né? Então, para mim, gerou algumas Traumas. situações, né? E alguns casos que, se eu tivesse um pai, eu tenho certeza que seria diferente, né? Então, hoje eu falo sempre para os meus filhos, que eu sou mãe de 4, que a figura masculina, ela faz diferença sim na vida de alguém, Sim, né? sim, sim. Se nós temos uma figura masculina Sim. dentro da nossa casa, é muito importante e reforça alguns laços que, se não temos, não existem, né? E eu dou muito valor a isso. Então, não ter um pai fez Muita falta, né, falta Cibele? na minha vida. Principalmente né? na escola, essas coisas, né? Sim, Também, né? nas amizades, né? Porque uma figura masculina, ela te dá uma segurança. Sim. Que uma mãe, por mais que ela dê o seu melhor, ela não é um pai. Não, ela é mãe. Ela é mãe. E um pai, ele não é uma mãe. Então, os dois são importantes. Na vida de uma criança, Na vida de né? uma criança, de um adolescente, Sim. né? De Na um criação, homem, de uma né? mulher. Sim. Eu acredito que em todas as fases, você ter essa figura de um pai e de uma mãe, te dá um alicerce que você sabe que as tempestades vêm, mas você tem um porto seguro. Você tem para onde correr, né? Para onde voltar. Tem alguém para defender, tipo, você, né? Te proteger mesmo, né? né? E você se sentir protegida. Sim. Né? E infelizmente, por não ter um pai, eu passei por situações complicadas e difíceis e traumáticas, né? Onde a figura masculina para mim não era importante, né? Mas graças a Deus, conhecendo Jesus, eu sempre falo para as pessoas, gente, a diferença não é a igreja, é o seu relacionamento com Deus. A igreja é importante, não deixe de ir à igreja, vá sim. Eu sou uma pessoa que amo estar em comunhão com os meus irmãos, estar na igreja, gosto de participar de tudo, né, Nena? A Nena vê, né, que tudo que tem eu quero estar dentro, quero participar também. É verdade. Mas o seu relacionamento íntimo com Deus faz a diferença muito grande na sua vida diária, porque a igreja, ela te ajuda em vários fatores. Mas o seu relacionamento com Deus vai te ajudar onde as pessoas não podem te ajudar. É individual, né? Sim. Onde as pessoas não podem chegar, Deus chega, né? É isso mesmo. Então, eu fui mãe aos 21 anos, né? Conheci o pai dos meus filhos, eu tinha 18.
né? Foi nova também. Nova. Eu também fui. Nova. Com 21 anos. Eu já Nova. tinha 27, foi com 21 anos. É, nova. Mas foi uma pessoa que, naquele momento, naquela fase da minha vida, fez uma diferença para mim. Eu acreditei que ele era o meu porto seguro, né? E iniciamos um relacionamento marital muito rápido, né? Nós nos conhecemos numa semana, aí um mês depois já estávamos morando juntos, não éramos casados. Faz diferença também, para quem conhece o mundo espiritual, sabe que uma aliança feita diante da presença de Deus sim. é mais fortalecida do que fora dela, né? Verdade. Então nós fomos morar juntos, né? Fui morar na casa dele e passou-se um tempo. Eu tinha certeza que eu não podia engravidar, porque com 16 anos, infelizmente, eu sempre falo, para mim o meu maior pecado foi ter feito um aborto. E eu com 16 anos Fez um aborto. fiz né? um aborto. Nem sabia. É, Tá vendo, gente? O testemunho dela é benção. sim. Tá vendo? Eu também não sabia. E nem sabia que ela tinha irmãs. Pensei que ela era a única. Mas olha como é bom a gente, né? Eu convidei ela para vir sentir no coração, né? De convidar ela para vir aqui, né? No meu café. Porque antes das pessoas virem, eu oro e Deus me mostra as pessoas. Eu não falo qualquer um, entendeu? Então Deus fala, é aquela. Então hoje a Cibele está contando o testemunho dela. E é bem esse testemunho dela. E forte. Então, com 16 anos eu me relacionei com uma pessoa que, no mesmo tempo que estava se relacionando comigo, estava se relacionando com uma outra pessoa. E nós duas engravidamos, né? Eita! E por medo, da minha parte, eu por medo da reação da minha mãe, da reação do esposo dela, né? Optei sozinha, sem falar com o pai da criança, em fazer o aborto. E eu fiz o aborto e eu falo, hoje eu vejo as pessoas levantando essa bandeira de que a mulher é livre e que ela tem a liberdade de decidir se essa vida deve ou não vir ao mundo. Isso. E eu falo, não temos essa liberdade. Nós não temos porque é uma vida, né? Nós não temos direito de interromper a vida de alguém. Nem ultrauterina, nem quando está no nosso ventre ainda. Mesmo informe, porque a Bíblia diz que ainda informe o Senhor já tinha planos para cada um de nós, né? E eu me arrependi muito, foi um processo para mim me perdoar desse aborto, porque eu sabia que Deus tinha me perdoado, mas eu não conseguia me perdoar porque eu não conseguia entender nem aceitar como que eu pude ter feito isso com alguém, meu próprio filho ou filha, né? Porque eu não sabia, sei, né? Não sabia qual era o sexo, então eu não conseguia me perdoar, era algo que me doía muito, que sempre quando eu tocava nesse assunto eu sempre chorei muito, sempre sofri muito, porque eu ficava, e agora, com quantos anos estaria meu filhinho, minha filhinha? Ficou com a culpa, né? Sim, era uma culpa que eu carregava muito grande. Sim. Então, eu entrei nesse relacionamento com o pai dos meus filhos acreditando que eu não poderia ser mãe, porque eu fiz o aborto, não me cuidei, não fui no médico, não fiz tratamento, não fiz um exame para saber como é que estava a minha vida, da minha saúde, né? Então, tipo a placenta, né? Isso, não fui ver como estava o meu útero, não, nada, não fiz nada, não fiz coretagem, nada disso. Eu só fiz o aborto e continuei vivendo como se nada tivesse acontecido. Sozinha. Perigo, hein? Perigo. Coloquei não só a vida da criança, mas a minha também, né? E Deus teve misericórdia de mim, né? Eu creio que Deus teve misericórdia de mim neste momento, como em outros, né? Que a minha vida foi colocada em risco. Mas quando eu conheci o pai dos meus filhos, que nós fomos morar juntos, eu tinha certeza que eu não poderia ser mãe. E passamos um processo de espera para mim poder ser mãe, quando nós decidimos que queríamos ter filhos, né? Porque nós conversamos muito e eu falei, eu não quero ter só um filho. Já estava profetizando esse Eu nunca quis ter um filho só, nunca quis ser mãe de filho único ou filha única. Eu sempre quis ter mais de 3 filhos. Na verdade, o meu sonho era ter 6, né? Meu Deus, ia competir com a Patrícia. Mas coube ao Senhor me dar 4 filhos, né? 2 meninas e 2 meninos. Ainda bem que deu casais logo. 2 casais, graças a Deus. E nesse processo de ser mãe, eu abri mão de vida profissional. Deixei de ser profissional para ser mãe, até eles terem a idade de poderem
serem independentes, né? Bem dizer, né? Entre aspas, saberem se alimentar, saberem Se cuidar mais ou ter menos. higiene pessoal, sozinhos, né? Não ser dependente de alguém. Porque eu acredito que esse é o nosso papel como pais. Sim, sim. Ensinar os nossos filhos a serem independentes, mas continuar sabendo que eles têm para onde voltar, Verdade. né? Os nossos filhos, eles podem ir viajar o mundo, mas eles têm que saber que ele tem um lugar para voltar, É isso mesmo. né? As portas estão sempre abertas. Né? Sempre aberta. Aí foi quando eu conheci Jesus, eu estava grávida da minha primeira filha, da Júlia, e o meu relacionamento com o pai deles estava um pouco complicado, né? Aí um amigo do trabalho dele, José Roberto, nos convidou para ir à igreja, e antes disso a gente já estava procurando uma igreja, né? A gente já estava visitando algumas igrejas, porque eu falei para ele, nós precisamos de Deus. Para que a nossa casa não venha ser destruída, nós precisamos buscar a Deus. E ele falou, não, tá bom. Eu sou desviado, eu fazia parte de uma igreja. Eu, quando criança, fui muito levada pelos vizinhos à igreja, né? Eu sempre falo que eu trabalho com Sempre crianças. teve a sementinha, Sim, né? o trabalho com crianças faz diferença. Faz. Eu acho que o melhor terreno para se plantar uma semente é no coração de Da uma criança. criança, é verdade. Que ela nunca esquece. E eu nunca esqueci do que eu ouvi dentro da igreja. Verdade. Eu falo que os meus maiores temores, eu sabia a quem clamar. Mas eu não tinha tomado ainda uma decisão firme. Eu sabia que Jesus era o único caminho. Mas eu ainda não tinha tomado essa decisão. E a partir desse momento, nesse sofrimento, nessa dificuldade no nosso relacionamento, nós fomos até a igreja, visitamos algumas igrejas, mas eu sempre falo que a diferença que fez para nós ficarmos na igreja, que até hoje eu faço parte, foi um abraço na recepção. É isso mesmo. Um abraço fez toda a diferença. Não que nas outras igrejas que nós visitamos não fomos bem acolhidos, mas eu senti o abraço de Deus através da vida da pastora Eunice. O abraço dela ali na porta fez toda a diferença para mim falar, é aqui que eu quero ficar. E eu estava grávida, com a barriga enorme já da Júlia, num sábado, dia 10 de fevereiro de 2007. Foi quando eu fui, né, para a igreja. E lá eu aceitei a Jesus, entreguei minha vida para Jesus. E 3 dias depois, minha filha nasceu. Eu falo que Deus preparou esse dia para mim nunca esquecer a data. É mesmo. Porque eu não tenho boa memória para data. Também tenho, não. Então Deus falou assim, eu vou fazer de uma forma que ela não se esqueça. E quando ela for contar como eu cheguei na vida dela, quando ela me deixou permitir ser o Senhor da vida dela, ela saiba o dia e a hora, o lugar, tudo com detalhes. Então eu falo que Deus preparou esse momento para mim. Esse dia 10 de fevereiro, para que eu nunca me esquecesse. Aí minha filha, 3 dias depois, nasceu e nunca mais eu saí da presença de Glória a Deus. Deus, Né? Vieram lutas e dificuldades, aí eu tive a minha segunda filha, tive meu terceiro, meu 4º filho, e eu falo que o momento que eu mais me senti bela e bonita era gestante. Eu vejo que a mulherada, elas falam assim, nossa, eu fico feia, grávida. Eu não fiquei, fico pesada, não fico... Gente, fiquei chata. Entendeu? Eu fiquei muito sensível. Não, eu fiquei chata nos meus 2. No terceiro eu fiquei chorona. Nossa, com tudo eu chorava. Mas eu não fiquei feia não, fiquei bonita. Não, foi a fase que eu mais me achei linda. Linda mesmo era gestante. Quando eu tava grávida, nossa, eu me sentia a mulher mais bonita do mundo. Eu acredito que era por causa da importância daquilo que eu vivi. Sim, né? sim. E a presença de Deus sim, também. a oportunidade que Deus me mostrou e falou assim, filha, você tá vendo que eu te perdoei? Sim. E que você pode seguir em frente. Né? Que cada gestação para mim foi a certeza de que Deus falou assim, filha, eu te perdoei. E você pode se perdoar, você consegue. É verdade. Né? E foi muito maravilhoso. Mas infelizmente nem tudo são flores, né? A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Sim, sim. Mas que nós fôssemos perseverantes, porque Ele venceu o mundo, né? Se Ele venceu por nós. Então nós podemos vencer em Cristo, né? E passou-se alguns anos, as dificuldades no meu relacionamento com o pai dos meus filhos, infelizmente,
não puderam ser resolvidas, não por falta da presença de Deus. Eu sempre falo, um relacionamento para dar certo, os dois têm que querer que dê certo. Verdade. E cada um tem que fazer a sua parte. Sim. Né? E infelizmente, o pai dos meus filhos, ele não queria um compromisso com Deus. Porque o nosso primeiro compromisso é com Deus, não é com o pastor, não é com a igreja, não é com a esposa, não é com filhos, não é com o trabalho, mas é com o nosso Senhor. Quando a gente tem esse compromisso com o nosso Senhor, as outras coisas são consequências. Porque a palavra de Deus diz que buscai primeiro o quê? O reino de Deus, né? E a sua justiça e as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Então, quando nós buscamos fazer a vontade do Senhor, não significa que não vai ter lutas, mas significa que vai ter vitórias. Com certeza a vitória é garantida, né? Infelizmente, eu me divorciei, né? Tem 4 anos que nós estamos divorciados. Mas eu falo que o meu divórcio, não sou a favor do divórcio, por favor. Eu acredito que cada história tem situações, seus né? capítulos. As situações E Deus que, sabe de todas as coisas. Só Deus sabe o que eu vivi dentro Sim, da minha sim. casa, né? Então, assim, eu sempre falo, eu não sou a favor do divórcio. O meu divórcio para mim foi muito dolorido, sofri muito, porque eu não queria me divorciar. Mas também eu não queria viver debaixo de uma opressão. E a minha oração para o Senhor foi: Senhor, se este homem quer ser transformado por Ti, eu pago o preço de qualquer humilhação, a mais que eu tiver que passar, fora as que eu já tinha passado. Se eu tiver que sofrer as humilhações, mas que ele vai ser transformado por Ti, eu passo. Mas se ele não quer, porque Deus quer transformar a todos nós. Deus quer, mas nós temos que querer ser transformados também. É verdade. E a resposta do Senhor foi: eu estou contigo. Porque eu falei: Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu enfrento o que for preciso. E foi o que eu fiz, né? Eu orei, entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e falei: Senhor, eu quero a verdade, mesmo que ela me doa. E eu sempre falo, quando a gente ora, a gente tem que saber o que está falando. É verdade. Porque se você está disposto a passar pela dor, você tem que ter certeza que você quer mesmo a verdade. Porque a verdade, ela te liberta. Sim, Né? Mas a verdade, ela também te faz chorar. com certeza. E muito. Sim. E quando eu vi o pai dos meus filhos com a pessoa, eu vejo que Deus estava comigo. Mostrou, né? Mostrou. Eu falei que eu queria a verdade. Mostrou, Deus me mostrou, né, a verdade. E eu não me senti ferida, nem... Sabe quando você age de uma forma tranquila? Não fiquei nervosa, não fiquei, assim, irritada. Fiquei triste, porque não era o que eu queria, né? Não era o que eu queria, assim. Eu não queria que o meu relacionamento acabasse. Eu não queria me divorciar. Mas eu queria que Deus me mostrasse a verdade. E que, através dessa verdade, eu fosse liberta. E foi o que aconteceu. Aí eu pedi o divórcio, nós nos divorciamos. Foi uma fase muito difícil para mim, onde... E para os seus filhos também, né? Sim, eu sempre falo, um divórcio não é bom para ninguém. Nem para os filhos, nem para a esposa e nem para o homem. Sim. Que independente... Porque querendo ou não destruir a família, né? Sim. E o meu sonho era a minha família. Os meus filhos, o pai deles era o meu sonho. Que estava indo por água abaixo. Então nós sofremos muito. E eu sofri muito por quê? Porque eu vi alguém que dizia me amar... E por trás, né? Fazendo coisas e no limite, né? Então Deus, eu procurei fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, falou comigo, Sim. né? E eu sofri muito por causa que, antes disso tudo, era um pai maravilhoso. Eu sempre falo para as pessoas, eu posso falar qualquer coisa em relação ao pai dos meus filhos, mas ele era um bom pai. Era um pai presente, era um pai prestativo, que amava estar com os filhos, né? Mas um homem, ele não pode ser só um bom pai. Porque os filhos crescem, né? Sim. E vão embora. Pois e é. quem fica é a esposa e o marido, verdade. né? Infelizmente, para nós não foi dessa maneira. E eu sofri muito porque falava muito mal de mim para os nossos filhos, colocou os nossos filhos contra mim, usou situações para se aproveitar, né? E fazer a cabeça das crianças. E eu cheguei no limite que eu chorei muito diante de Deus. Eu falei: Senhor, por que, Senhor, tudo isso? E a única resposta que eu ouvi do Senhor foi: você ama mais os seus filhos ou a mim? Eu falei: Senhor, eu te amo mais.
Falei, então pode deixar. Porque os meus filhos decidiram ir morar com o pai. Né? De tanto ele falar coisas ao meu respeito. E Deus nunca me deixou responder. Nunca me deixou brigar pelos meus filhos. Ele só falava assim, confia em mim. As pessoas falavam, entra na justiça, isso é alienação parental, né? Ele não tem direito de fazer isso com você, você tem direitos. E Deus falava, você não vai brigar nada, você vai esperar no meu tempo, você vai confiar em mim. Até para mim entrar com o pedido de divórcio legalmente, foi no dia que Deus falou comigo, que Ele falou assim, você só vai entrar com o pedido de divórcio quando eu mandar. E eu fiz tudo da forma que Deus mandou, e mesmo ouvindo pessoas, é seu direito, Sibeli, você tem direito a pedir pensão porque ele te traiu, porque ele te enganou, e a moça com que ele me traiu, né, estava grávida dele na época. Então assim, as pessoas me orientavam a cumprir a lei dos homens, mas Deus falava assim, confia em mim, espera em mim. Então foi um período difícil, Sim. Porque você ouvia só à volta as pessoas falando, é seu direito, você não vai estar errada fazendo isso. E Deus falando pra você, você não vai fazer nada, você não vai pedir nada, porque eu te sustento. Porque eu não trabalhava, né? Não estava trabalhando, né? Não tinha uma casa própria, minha, né? Então assim, era um período que eu estava realmente, totalmente dependente do Senhor em tudo, até nas minhas emoções. Porque eu cheguei num período de não querer mais viver. E tentei tirar a minha vida, né? E quando eu fiz isso, o Senhor falou assim, você não está confiando em mim. Eu não te falei que eu sou contigo? Para de ouvir os outros. Fica atento somente à minha voz. Porque as pessoas à minha volta falavam, eu te avisei. Familiares, né? Eu te avisei, eu te falei que não era uma boa pessoa, não sei o quê. Mas a voz que manda na minha vida é a voz de Deus, né? Verdade. E eu ouvi a voz de Deus, pedi perdão, me arrependi do que eu fiz, né? De ter tentado tirar minha própria vida. E o Senhor falou assim, calma, isso vai passar. E todos vão ver que eu sou na sua vida. Porque eu falava, Deus, como é que eu vou falar que o Senhor é o meu Deus se eu estou passando por isso? As pessoas olham para mim e não acreditam que eu sou tua filha. E não acreditam que o Senhor é na minha vida. Eles estão me vendo como uma pobre coitada. E eu não sou uma pobre coitada. Eu sou tua filha. O Senhor é o meu Deus. E eu não quero que as pessoas olhem para mim e não vejam a ti. E o Senhor falou, calma. Esse momento vai chegar, as pessoas vão ver que eu sou na sua vida. Aí passou um período, Deus abriu uma porta de emprego para mim, os meus filhos foram voltando a morar comigo, dei entrada no processo de divórcio, né, com muita dor, porque, torno a falar, não era o meu desejo me separar, não era o meu desejo. Eu sempre falo, tive a oportunidade de conversar com uma amiga que queria se divorciar, eu falei para ela, não é de Deus. Deus, ele não se alegra no divórcio. Deus, ele não concorda com isso, mas ele vê caso a caso. Sim, mas Deus só concorda quando é traição, né? Sim. Quando é adultério. Quando é adultério, né? Sim. Mas outra coisa que coisas... eu chorava muito, eu falava, Senhor, isso não te agrada, isso não vem de ti. Eu ia para a palavra e o Senhor me mostrava na palavra. A única coisa que me deixa te dar o direito de você pedir o divórcio é a traição. É o adultério, é a prostituição. Sim. Então, quando eu tomei a atitude de me separar, o Senhor falou assim, você não está pecando contra mim. Porque eu sempre falava, Senhor, eu não quero pecar contra ti. O que os outros vão pensar, eu não me importo. Eu não quero pecar contra ti. Verdade. E o Senhor me mostrou na palavra, não, você não está errada. Você está certa, eu não me alegro com o divórcio. Mas só tem uma coisa, que eu permito que haja divórcio, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, sim. Né? É a prostituição, é o adultério. Aí eu fiquei mais tranquila, né? Em Deus, com Deus. Passei por todo esse vento, né? Foi terrível. Tempestade, né? Forte, hein? Meu Deus do céu. Sofri muito, chorei muito. Eu falo que nesse período eu fui morar com a minha mãe. A minha filha sofreu um acidente, quebrou a tíbia, né? Passei esse momento com ela também. Então era assim, era
foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas uma coisa eu sabia, que eu não estava sozinha. Verdade. Né? E eu não saí da presença do Senhor. Outra coisa que eu Isso que é bom, né? sempre falo, gente, independente da situação que a gente está vivendo, mesmo me arrastando, porque eu ia me arrastando mesmo. Mesmo sem vontade, mas sem que... Até quando eu não queria ir, eu ia. Que ir, né? Porque eu falava, Deus... Aí a gente se fortalece. Sim, eu não tenho outro lugar para ir. Para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não tem para onde ir. É verdade. Né? Então, assim, eu ia me arrastando. Infelizmente, as pessoas viam que eu estava me arrastando. Sim. Mas eu não me importava. Eu falava, Deus, eu quero a tua presença. Não me importa o que está acontecendo ao meu redor. E Deus foi me capacitando, foi me fortalecendo, foi me guardando, me livrando de situações, filhos, né? trazendo os meus filhos. Essa moça que infelizmente se relacionou com o pai dos meus filhos, quis vir falar comigo, né? Eu simplesmente falei para ela, eu não tenho nada para conversar com você. Porque o único responsável por isso é ele. Então, se eu tiver que resolver alguma coisa, é com ele e não com você. E entrei para dentro. Você entende? Então, assim, e eu acredito que isso foi quem que me deu essa força? Deus. Porque se fosse em outra época, uma Cibele sem Jesus, meu Deus do céu. Ai, que vergonha, o barraco estava armado. Né? Mas o Senhor nos capacita e nos dá essa sabedoria, né? Nos dá os livramentos. E os livramentos, com certeza. Porque seria algo que eu estaria ali defamando ao Senhor, em primeiro lugar. Porque como uma mulher de Deus se comporta dessa maneira, né? E depois envergonhando a mim mesma, os meus filhos, né? Os meus irmãos, que você ia né? falar pros vizinhos, né? Sim, os meus vizinhos. Mas ela não é uma mulher de Deus? Não vai pra igreja? Vai pra igreja? Então. Tem essas coisas que acontecem, né? Mas eu louvo a Deus que Deus foi me capacitando a cada dia, eu fui passando por este momento e Deus foi me dando força, graça, sabedoria, colocou pessoas à minha volta. Eu falo que a igreja que eu faço parte não é uma igreja, é a minha família. O Natanael, a Maria, a pastora Anice, o Abdon. Família abençoada, né? Nossa, eu falo, meu Deus do céu, eu fui assim, acolhida mesmo por eles. E sempre falo, eles não passaram a mão na minha cabeça em relação a pecado. Porque eu sempre falo também, num divórcio o erro nunca é de um só. Eu tive as minhas falhas como mulher também. Não posso dizer que eu fui uma esposa perfeita, fiz tudo correto. Não, eu lutei pelo meu casamento. Mas teve coisas que eu errei também, que eu deveria ter feito de outra maneira e eu não fiz. Por quê? Porque eu fui desobediente a Deus. Só que eu sempre falo também, mas na balança de Deus, Ele vê quem está ali buscando fazer a vontade dele, mesmo quando erra. Verdade. Porque a gente nem sempre vai acertar. Porque ele nós peca quase todo dia, né? Sim, por isso que nós temos que estar em constante arrependimento. É verdade. Pedindo perdão, se arrependendo, né? E buscando sempre nos aperfeiçoar em Cristo. Mas eu sempre falo, o erro nunca é de um só. Mas Deus sabe quem está disposto à mudança e quem não está. É verdade. Né? Então eu sempre falo, principalmente para os filhos, né? Para os meus filhos, que independente de qualquer coisa, o pai é o pai e a mãe é a mãe. Verdade. Eles não têm que deixar de amar, nem de respeitar, nem de estar presente, nem de cuidar quando for necessário, né? Independente de qualquer coisa, o pai continua sendo o pai deles, eu continuo sendo a mãe. Mesmo ele estando lá, o cara, mas é pai, né? Sim, e eles têm que amar, respeitar, estar perto, amar o novo irmãozinho, né? Que eles agora têm não tem culpa, sim, né? que não tem culpa de nada do que aconteceu. É uma tratar criança, com amor, né? com carinho. E graças a Deus é isso que eu vejo nossos filhos fazendo com o irmãozinho, tratando com muito amor, com muito carinho, né? Porque ele não fez nada de errado. Né? Independente do que os pais fizeram, não tem culpa, eles não têm culpa de nada, né? E hoje, para a glória de Deus, né? Fiz curso, né? Fiz um curso de cuidadora de idosos, trabalhei em várias coisas, né? Desde muito nova trabalho, né? Ali na área de cuidado de pessoas, né? De atendimento a público também. Então, e fiz um curso de cuidadora de idosos, né? Que bênção. E Deus abriu uma porta para mim. Hoje eu trabalho como cuidadora, né? É algo que eu amo. Ainda tenho trabalho com as crianças, né? É mesmo. Verdade, né? Esse trabalho é muito bom, né? Sim, ainda tenho trabalho com as crianças. Do neto, né? Mas eu tenho trabalho com as crianças também, que eu amo, né? É muito bom. Deus me deu uma casa, né? Para quem não tinha uma casa, Deus me abençoou.
né? Me dando mesmo, eu não paguei nada pela minha casa, foi o Senhor que me deu. E graças a Deus hoje eu tenho um lugar para chamar de lar, né? É isso mesmo. E de meu ali, porque foi o Senhor que me abençoou, através da vida do pastor Inácio, da pastora Eliane. Então, Deus tem guardado a minha casa, os meus filhos, né? A minha vida tem, apesar de alguns tropeços, né? Que a gente, como eu falei, nem sempre a gente acerta. Sim. O Senhor tem tido misericórdia da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. E tem me dado a oportunidade de testemunhar de quão bom Ele é, né? De quão maravilhoso. Desde criança eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Eu sempre quis ser mãe. O meu sonho é família, né? E Deus me abençoou, mesmo com os meus erros, as minhas falhas. Ele falou, eu vou te dar, né? E me deu os meus filhos, que são maravilhosos. Eu sempre falo, eu vejo as pessoas, meu filho quando era neném não dormia, não sei o quê. A minha primeira, realmente ela não dormia. Mas é que nem eu falei, o pai era um pai presente. Então, quando ele chegava, ele tomava o banho dele, pegava ela, ficava com ela e eu ia dormir. Não, meu Deus, meus dorme. Meus dormia bem à noite, até hoje dorme. A minha filha dormia tanto, ela estudava de manhã, Simbele. Olha eu contando um pouco de mim. Contando a Simbele. Mas a Kelly, ela chegava de meio-dia, ela nem almoçou, ela dormiu e virou à noite. Nossa. E acordou no outro dia, no sábado, meia-noite, meio-dia. Eu fui lá pra ver se ela estava viva. E dorme bem, meus filhos dormem bem, até hoje dormem bem. Porque tem um ali que dorme, meu. Que dorme, acorda 3 horas da tarde. É um apego com a cama, né? Nossa! Tem um relacionamento sério com o colchão. Eu falo que meu colchão também é assim, meu colchão me abraça. Não dá vontade nem de sair. Mas amém, né, gente? Você testemunha dela, mas eu tô contando um pouquinho. Estamos compartilhando a vida, né? É conversando de mãe, conversa de mãe, né? Se entende, né, Sibeli? Sim. Então, aí a minha primeira filha foi assim, a Laura já foi diferente, né? A Laura só dormia, gente. Meu Deus do céu. Até na barriga ela só dormia, que cada vez que eu ia fazer um pré-natal, eu ficava feliz de ouvir o coraçãozinho dela chorar, que eu até chorava, de emoção de ouvir o coração dela bater, porque ela nem se mexia, né, Nana? Ela não se mexia. Quando ela nasceu, só dormia também. O Raniel já foi mais diferente, mas assim, meus filhos, graças a Deus, o Pedro, bem tranquilo, mas nunca me deram trabalho, foram crianças assim, maravilhosas. Eu acho que quando você está disposto a ser mãe, a ser pai, você consegue, né, viver esse momento com leveza. E quando eu decidi ser mãe, foi assim que eu vivi. É verdade. Com leveza, fui muito feliz e sou muito feliz sendo mãe, né? Eu falo que o meu maior sonho realizado são os meus filhos, né? Com certeza, tudo, né? Sim, mesmo com as peripécias da adolescência, né? A gente sabe, né? Fácil, né? Adolescência, né? Mas graças a Deus eu falo que Deus tem guardado a vida dos meus filhos, tem me dado graça, sabedoria para poder lidar com cada situação, né? Simbele, cortando um pouco, eu acho assim, quando a gente é mãe, tem uns filhos e a gente somos da igreja, vai para a igreja, somos cristãos, né? Cristo, né? Que nós na igreja somos nós, né? E que nossos filhos nascem nesse ambiente. Os nossos filhos, eu falo assim, que eu não tive problema com meus filhos na adolescência. Porque eu vejo as mães dia de hoje falando que meu filho na adolescência é isso, que é adolescente. Não tive muito trabalho, eu não tive. Eu também falo a mesma coisa. Os meus filhos, desde bebê, eu não tive esses problemas que a gente vê fora daquele contexto de igreja, né? De filhos de cristãos. Porque você ensina algo para eles que fica guardado lá dentro. Ainda que eles vão dar uma voltinha fora do ambiente deles, o temor de Deus e a mão do Senhor está sobre a vida deles. É como eu falo, os meus filhos, eu não me criei no berço evangélico. O Marquinhos também não. Nem a minha família, ninguém. Mas os meus filhos cresceram na igreja. Então eu falava assim, os meus filhos, eles vivem no mundo, mas não compartilham, não são do mundo. Não são do mundo. Entendeu? Então eles não viveram o mundo. Balada, essas coisas. Não. E o meu medo, como mãe, eu estou falando com eles, sabe? Como mãe, eu tinha, quando eles fizessem 18 anos. Falei, pronto, meu filho vai fazer 18 anos, não vou poder controlar. Porque eles vão querer ir pro mundo, vão querer, mas não. Eu orei tanto e peço para Deus, eles não são meus.
Ele é São teu. seus, isso mesmo. Então eu sempre falava para ele, vocês são não são meus, eu estou cuidando de vocês aqui na terra. Mas se vocês tomar o caminho errado, eu quero que Deus mate. Eu falava para eles, e eles sabem. Eu falava com meu marido, eu falei sempre, Marquinhos, prefiro chorar uma noite do que chorar todos os dias. Isso mesmo. Entendeu? Então eu já falo pra ele, mas graças a Deus meus filhos foi tão bem ensinado na palavra que eles mesmos, a minha alegria de quando chega o dia de culto, já estão, sabe, saindo. Estão se preparando. Sabe, né? Eu fico assim, eu agradeço muito a Deus, muito, 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 muito. Ai, que bom. Sabe, né? muito, porque a semente que foi plantada tá dando frutos, né? e muito. Graças a Deus. Entendeu? Eles têm um temor por Deus Os mesmo. meus filhos hoje, a mais velha tem 18, a segunda, a Laura, tem 16, o Raniel tem 14 e o Pedro tem 12. E eu creio na semente lançada. Sim, sim. Eu sempre falo, os meus filhos não são crianças de ficar na casa dos outros, Isso mesmo. não são pessoas de estarem na rua, né? Eu falo que a minha infância foi diferente da deles, porque eu pude ter a liberdade de brincar na rua. Porque o bairro que eu morava, aqui em São Vicente mesmo, que eu sou vicentina, Não pode, de não. nascimento. Agora é meio complicado, né, a rua, Eu podia brincar na rua, eu tinha um campo de futebol ali de areia disponível, então assim, as crianças se juntavam ali, brincavam muito de várias brincadeiras, mas infelizmente a geração dos meus filhos não podem fazer isso, porque não é seguro. Não. Porque eu falo que quando eu era criança, existia pessoas fumando, usando drogas, Sim, existia, mas eles sim. se escondiam. Sim, era mais Eles ficavam nos reservados, becos, eles né? ficavam num lugar escondido. Isso, mais reservados, Sim, né? Era? longe Agora do olhar não, das né? crianças, né? Longe do olhar ali de Das famílias, pessoas, né? Mas hoje... Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles fumam na frente de qualquer um. você tá na Entende? fila, eles estão fumando. Então, assim, pra acontecer algo de ruim, tá muito fácil. Às vezes eu falo pro Marquinhos, quando eu vou fazer caminhada, gente, olha só. Quando eu vou fazer caminhada com minha esposa, às vezes, aí a gente vai caminhando e o cheiro vem. Eu falei, Marco Antônio, vamos por aqui, sabe por quê? Senão eu vou ficar doidona. Eu já vou começar a andar assim. Então vamos sair. Né? Aí a gente sai. Sim. Entendeu? Porque Então é verdade. eu vejo e olho para os meus filhos e dou glória a Deus. Porque são crianças e jovens que são diferentes do que a gente vê por aí. Eu vejo mães que choram porque os filhos estão nas drogas. Não, crianças porque de 10 anos. Crianças sendo sexualizadas muito jovens. Sim. Né? Pois é. Vivendo como se fossem adultos. E eu falo para os muito meus filhos, triste, né? os meus filhos, eles foram crianças, porque quando ia assistir um programa, era programa para criança, não era programa de adulto. A televisão não passa mais nada que preste. minha Sim, e filha. quando nós íamos na casa de alguém, de algum parente, que estava vendo alguma coisa que não era apropriado para os meus filhos, eu não reclamava com a pessoa, eu simplesmente me retirava com os meus filhos. Sim. Né? Então eu deixei de frequentar alguns lugares por conta disso, por esse zelo, não só por eles, mas por mim também. Sim. Porque quando você vai para Jesus, você só é transformado se você quer ser transformado. É verdade. E se Deus fala para você, este lugar não te cabe mais, não te cabe verdade. mais. E o Espírito Santo toca, Sim, né? Sibeli? eu falo que nem as minhas vestes. As minhas vestes, eu gostava de usar só short curto e blusa decotada. Eu. Não era muito de usar assim, mostrando a barriga, mas as pernas e os seios, minha filha, tinha que estar de destaque. E quando eu fui para Jesus, ninguém na igreja falou assim pra mim, você não pode usar esse tipo de roupa. O Espírito Santo falou comigo. Vai tocando, né? A gente vai Eu me ficando com olhei- vergonha, né? Nena, eu me olhei no a gente espelho vai ficando com e o vergonha, Espírito Santo Sibeli. falou assim, eu não te quero mais assim. Foi o Espírito Santo que Verdade. falou comigo. E a gente vai ficando com vergonha, né? Sim. Então, assim, quando eu olho para os meus, eu sempre falo para eles, se você tiver um relacionamento íntimo com Deus, quando Ele falar, você vai saber que é Ele com falando. Com certeza, é verdade. Isso é para qualquer pessoa. Mas a gente tem que estar Transformação, né? De dentro pra disponível fora. para obedecer. É isso mesmo. Se você não está disponível para obedecer, eu sinto muito. Deus vai falar, você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, e você vai falar assim, mas Deus não falou comigo. Ele falou. Você que não estava atenta para ouvir. Fez despercebida. Fez de conta que não entendeu, né? Entendi. Não é comigo. Mas é com você. Mas é comigo mesma. Então, assim, eu sempre falo pros meus, Nena, porque eu nunca uso a vida do outro. Eu sempre uso a Sim, minha. sim. Eu sempre falo pros meus filhos, o de certo, o de errado, de bom, de ruim, vocês não precisam olhar pra fora. Pode olhar pra mim. Pode olhar pra mim. Porque eu sempre falo pros meus filhos, o bom e o errado
o correto e o incorreto diante de Deus, vocês não precisam olhar para fora. Pode mesmo. olhar para mim e falar comigo, porque se eu estou te falando, eu sei o que eu vivi. É verdade. Eu sei o que eu vivi. Então, pelo que eu vivi, eu estou tentando, de alguma maneira, proteger vocês. Estou te mostrando, não vai dar certo esse caminho. Mas se você quer passar um pouquinho por ele, vá. Vai passar um pouquinho no vento, vai lá pra fazer testagem, pra ver se você tem pé. Para você ter certeza de uma coisa, não é que eu estou correta, é que Deus é correto. É verdade. Porque não são as minhas palavras, é as palavras do Senhor. Eu sempre falo para os meus filhos, não é a minha opinião, não é o que eu acho, é o que Deus diz e a sua palavra diz. E a gente sempre quer o melhor para nossos filhos também, né? Sim. Pra não passar o que a gente passou lá atrás, né? Sim. Eu falo para os meus filhos que, mãe, a senhora não deixou ir na casa de fulano, não deixou dormir na casa de Beltrano. Os meus também nunca dormiram. A minha mãe... Nem nas minhas irmãs, nunca. Os meus filhos nunca dormiram na casa de ninguém. Nunca. E nunca deixei nem eles festa de pijama brincar na casa dos outros. Não, traz os amiguinhos pra minha dentro casa. da minha casa. É isso mesmo. Porque a minha mãe, pelas coisas que ela viveu, pela desestrutura que ela também teve, ela era uma pessoa assim, tá bom. Se alguém falasse assim, deixa eu dormir na casa da amiguinha tal, pode. Eu vivi enfiada na casa dos outros e por causa disso eu passei por situações de abuso que não foi agradáveis, né? Poderia ter sido evitado. Entende? Então eu falo, quando você tem alguém que te ama de verdade, ela vai te dizer não. E não dói, mas protege. Sim, com certeza. Eu sempre falo, as pessoas não gostam do não. Mas eu nunca tive problema de dizer não para os meus filhos. Meus também. Sempre a palavra minha era não, não, não. Nunca tive problema de Eles falavam... mãe, posso dormir na casa da avó? Não, também. Você tem cama na sua casa. Aí eles falavam você tem casa. Eles falavam, mas você sabe falar não. Pois é, não. Mãe, posso ir na casa de... Não, você tem casa. Você quer trazer os amiguinhos aqui na sua casa? Né, você pode trazer. Porque eu sei o que eu vivi. E é o que eu não quero para vocês. Né? Então, enquanto eu puder proteger vocês, eu vou proteger. Com certeza. Mas eu sei que tem coisas que, infelizmente, vocês vão ter que viver para aprenderem. Né? Porque, independente do que eu vivi, eles vão ter que ter o testemunho deles. A história deles, A história deles. Então, assim, da maneira que eles tiverem que se render ao Senhor por completo, né? Porque tá assim, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Ama mesmo? Tá disposto a abrir mão do quê pro Jesus? Das músicas que você gosta? Do seu estilo de roupa? Das suas amizades? Dos joguinhos? Dos jogos? Dos vídeos? Né? Da internet? Das más companhias? Desse celular? Que não sai. Eu sempre falo pros meus filhos, a palavra de Deus ela não erra nunca. E quando ela diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ela não está errada. Então, é verdade. É jogar pérolas aos porcos. Não se misture para não comer farelo. Eu sempre falo para você, não é todo mundo. Eles ficavam bravos quando eu falava isso. É as famosas frases de mãe, né? Eles falavam assim, aí eu falava, você não é todo mundo. Ele tem a mãe dele cuida dele diferente, eu sou assim. Então você não se mistura porque você não é todo mundo. É isso. Entendeu? Então é assim mesmo. Mas o filho de fulano vai. Mas você não é ele. Aí o pastor, o pai dele é pastor e deixou. Amém, glória a Deus. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. E a responsável por você hoje sou eu. Então, por hoje é não. Não, pro resto da vida, né, Sibeli? Nós estamos, né? Então, filho, então não tem problema. Vai ser filho pro resto da vida. Eu digo não sem problema e sem dor. Porque tem gente que sofre pra dizer não, né? Pros filhos. Eu acho que tem pessoas que têm, não sei mesmo se o filho vai ficar chateado porque vai falar deixar não. De amar, né? Pode ficar, mas não. Tanto que o Marquinhos falava assim, pede lá pra tua mãe. Porque ele já sabia que eu ia falar não. Entendeu? É isso. E eu nunca tive problema de dizer não pros meus filhos. Nossa, cara. E sempre falo pra eles, Deus diz um monte de não. Não matarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos. Então não cobiçarás, não roubarás, né? Então tem não também de Deus. Sim. Deus sabe falar não. Sim. Porque se Deus quer Deus falar não, quem sou eu, né? Por isso que ele deixou nós falar não o também. O pó do pó, não vou dizer não também. Falo não, sem medo. Falei não também. Então. Sem problema nenhum. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, eles são maravilhosos, né? E graças a Deus eu não tenho que reclamar dos meus filhos, eu só tenho que louvar a Deus, né?
Porque Deus tem sido maravilhoso, misericordioso conosco e tem nos guardado, tem provido, né? Tem aberto portas e tem feito milagres. Eu falo que quando a gente se disponibiliza a ser obediente, a se submeter, na verdade, porque Deus, ele trata a desobediência como rebeldia. É verdade. E eu sempre falo para mim mesma, primeiro, e para os meus filhos: todo desobediente é um rebelde. É verdade. E o rebelde só tem um lugar, fora da presença de Deus, É verdade. que é o pior para nós, né? Com certeza. Então, se nós não temos Deus, nós não temos nada. E com ele já está um pouco difícil, mas sem ele, eu né? falo para os meus filhos. E eu louvo a Deus porque eles veem, né, a mão de Deus agindo dentro de casa, né? Eles veem Deus provendo, eles veem Deus livrando, eles veem Deus abrindo porta, eles veem Deus fechando portas, né? Porque Deus também fecha portas, Ele não só abre, né? E quando eu vejo Deus operando esses milagres, eu olho para os meus filhos e falo: Deus é Deus. Tá vendo? Confia nele. Deus é Deus e Ele nos ama de uma maneira que não tem como explicar. É verdade. E hoje eu só tenho uma coisa a dizer: obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu amor, né? Pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, né? Por olhar para mim quando ninguém olhou. Porque eu falo que Deus enxergou em mim o que nem eu enxergava. Nem acreditava, né? Em tudo, né? Não. Deus viu em mim coisas que eu nunca vi. Deus viu talentos, Deus viu preciosidade que eu não via em mim. Por situações, por ações de pessoas e minhas também. Eu sempre falo que Deus, ele não permite nós passarmos por nada que não seja para nos ensinar algo ou para nos capacitar no futuro. E eu falo para os meus filhos: hoje vocês são jovens e crianças e adolescentes com uma vida diferente, porque eu passei por situações onde eu vi, ouvi, vivi e pratiquei coisas que trouxeram consequências para mim que eu não quero que vocês tenham. É isso mesmo. Então eu sempre falo para os meus filhos: nada do que a gente vive é em vão. É verdade. Tudo Deus tem um propósito, mas só se cumpre quando a gente se submete. É verdade. Olha, gente, que testemunho lindo, né? E é forte também, hein? Né? Então, foi muito bom ter convidado a Simbele, né? Eu senti de chamar ela, né? E foi muito bom o testemunho dela, que nem eu sabia também de muita coisa, tá vendo? Como Deus é maravilhoso. Simbele, aqui o convidado, que horas? Então, ela vai orar pro meu canal e por vocês que vão assistir, tá, queridas? Amém. Pai de amor, Deus Obrigada, de misericórdia, Jesus. eu quero te louvar, te agradecer, te engrandecer, Deus querido, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado a cada dia de proclamar o Teu Evangelho, de mostrar o quão bom, o quão maravilhoso, justo Tu és, Senhor Deus amado. Eu quero colocar diante da Tua presença a vida da Nena, Senhor Deus amado, este canal, Senhor Deus Todo-Poderoso, todos aqueles que trabalham, Senhor Deus amado, envolvidos neste projeto, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o trabalho das mãos, Senhor Deus amado, dá capacidade a cada dia, Senhor, dá graça, sabedoria, entendimento, visão de reino, Senhor Deus amado, para que cada pessoa que passar por este sofá, Senhor Deus amado, venha trazer, Senhor Deus amado, mais conhecimento, entendimento, verdade, Senhor Deus amado, da Tua palavra, da Tua vontade, Deus. Senhor Deus amado, e demonstrar, Senhor Deus amado, que Tu és um Deus, Pai querido, que ama, que cuida, que guarda, que provê, Senhor, que abre portas, que fecha portas, Deus. mas um Deus de misericórdia e de amor, Senhor Deus amado, um Deus fiel, Senhor amado, para aqueles que são infiéis, ó Deus Todo-Poderoso. Eu quero, Pai querido, repreender todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, e declarar, Pai, que não há outro além de Ti, Senhor, e que o Senhor venha derramar uma bênção especial, Senhor Deus amado, a cada um, Pai querido, que venha assistir esse vídeo, venha ser tocado por Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha curar, venha libertar, venha salvar, venha transformar, Senhor, essas vidas, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai, no sangue de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, e que nós possamos ver testemunho, Senhor Deus amado, da obra maravilhosa que o Senhor
operou, Senhor, em cada vida, Pai querido. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço e declaro a tua bênção, a tua paz, a tua alegria, o teu amor, a tua verdade, a tua justiça sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.